Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Ismar e hoje nós vamos ver mais um exercício de álgebra linear que diz o seguinte. Considere a base B, V1, V2, V3, R3, cujos vetores são V1, 1, 2, 3, V2, 0, 1, 2 e V3, 0, 0, 1. Determine o vetor V do R3, cujas coordenadas em relação à base B são vetor na base B, em relação à base B, 2, menos 3 e 4. Bem, primeiro vamos entender o que é ser uma base, né? Quando você fala que um conjunto de vetores, conjunto B de vetores é uma base, isso quer dizer que esse conjunto B ele tem as seguintes características. O conjunto B ele é linearmente independente, né? Então para ser base, um conjunto de vetores para ser base é linearmente independente e ele deve ser capaz de gerar, né? Ele gera o espaço a qual ele é base. No nosso caso aqui é o R3, ele gera o R3. Então nós temos essas duas características. Quando você afirma, né, considere a base B, isso quer dizer que a base B gera R3. Ou seja, qualquer que seja o vetor do R3, né, da nossa base canônica, lembra que nós temos duas bases, né, aqui envolvidas nesse exercício, a base B de vetores V1, V2 e V3 e a base canônica C, né, a base canônica C, que é a nossa base C, que é formada pelos vetores, né, I, J, K. Essa base canônica é a base que nós usamos normalmente. Quando você diz que um vetor do R3, ou seja, representado na base canônica, tem coordenadas em relação à base B 2, menos 3 e 4, ou seja, quando o vetor V do R3 é representado na base B, isso quer dizer que existem números A1, A2 e A3 que satisfazem a seguinte equaçãozinha. Lembra, um vetor qualquer do R3 é um vetor XYZ. Então, A1 vezes o primeiro vetor da base B mais A2 vezes o segundo vetor da base B mais A3 vezes o terceiro vetor da base B, isso é igual ao vetor V, XYZ, da nossa base canônica. Perceba que esses vetores V1, V2 e V3 são vetores que formam a base B. O vetor V é um vetor na base canônica e daqui nós tiramos as coordenadas do vetor V na base B, né? As coordenadas ou as componentes do vetor V na base B são esses números A1, A2 e A3 que formam a combinação linear que resulta no vetor V. Ou seja, se nós temos o vetor V, nós já temos esses números A1, A2 e A3, né? Lembra que o vetor V da base B foi dada, 2, menos 3 e 4, né? Então quer dizer que aqui nós já temos os valores de A1, A2 e A3. Nós podemos encontrar o vetor V pertencente ao R3, que vai estar na base canônica, substituindo nessa equação. Ou seja, basta fazer, né, A1 vezes V1, então duas vezes V1, né, quem é o V1? É o primeiro vetor da base B, que é o vetor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 3 vezes, né? Lembra que é A2 vezes V2, menos 3 vezes V2. Quem é o V2? V2 é o segundo vetor da base B, que é o 0, 1, 2, 0, 1, 2. Mais 4 vezes o V3, né? O V3 é o terceiro vetor, que é o 0, 0, 1. Que é 0, 0, 1. Isso vai ser igual a quem? Isso vai ser igual ao nosso vetor V, que é o vetor que nós queremos, né? Que é um vetor que nós não sabemos, é o vetor V do R3. É um vetor V cujas componentes ou coordenadas são x, y, z. Então esse é o nosso vetor V. Esse é o nosso vetor V pertencente ao R3 que nós queremos calcular. Aí é só fazer a continha. Lembra que eu tenho número vezes vetor, né? Então essa primeira continha aqui vai dar, é o dobro do vetor, então 2, 4, 6. Menos, né? Vou deixar um menos aqui, menos,
E aqui é 3 vezes 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais, né? Mais. E aí 4 vezes. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. E tudo isso é igual a x, y, z. E a partir daí, nós temos os valores de x, y, z. Porque 2, primeira componente, 2 menos 0 mais 0, 2 menos 0 mais 0 é 2. 2 igual a x. Então, x, nós já temos aqui o x igual a 2. Lembra, 2 menos 0 é 2, mais 0 é 2, 2 igual a x. Então, x igual a 2. 4 menos 3 é 1, mais 0 é 1. Então, 1 igual a y, ou y igual a 1. 6 menos 6 é 0. 0 mais 4 é 4. 4 igual a z, ou z igual a 4. E daqui nós tiramos, né? Daqui nós tiramos que o nosso vetor v na base canônica, né? Nosso vetor v pertencente a R3 na base canônica é o vetor 2, 1, 4. Vetor 2, 1, 4. Perceba que nós temos dois vetores aí, né? O vetor v na base canônica e o vetor v na base b. Que é o vetor v na base b, que é o 2. Que é o 2 menos 3, 4. Na verdade, se você montar um sistema de eixos com os vetores V1, V2, V3 ou IJK e representar esses dois vetores nesse mesmo sistema de eixos, você vai ver que eles são os mesmos vetores. Eles têm o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, direcionados no espaço. O que muda é a base, né? O que muda aqui é a base. Você tem uma base canônica C para a base B ou a base B para a base canônica C. Então o que nós temos é uma mudança de base. O vetor continua o mesmo, as características do vetor não se alteram. Somente a base é que se altera, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.